Olá, boa noite a todas, a todos, a todos. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo reflexivo do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. Hoje, numa transmissão, numa transmissão online, vamos aceitar aqui, já convidar para a nossa sala o Márcio Salles Saraiva. Vamos ver aqui se deu certo essa conexão aqui com ele. Porque nós vamos conversar com o autor, não é? Desde esse mês, que é o mês de abril, nós iniciamos um conjunto de reflexões sobre neofascismo e espiritismo, né? Tentando entender como é que a gente faz o enfrentamento do neofascismo e o modo como o espiritismo pode nos ajudar nisso. Nós estamos aqui aguardando a entrada. Nós estamos aqui aguardando a entrada do nosso convidado, do Márcio, e não saiam daí, esperem que ele vai já entrar. Aqui, ó. Tá aí, aqui embaixo. Não é acenar, é aceitar. Ele entrou. Oi, Márcio, vi que você entrou, né? E aí eu tô um pouco aqui atrapalhada. Como é que eu faço para te convidar? Só mais um instante. Espero que vocês aguardem aí um instante. Ele pede o acesso. Você nos pede o acesso. E aí eu consigo... Ah, tá dizendo que ele tá entrando. Márcio enviou uma solicitação. Agora. É aqui. Sim? Alô, Márcio, estamos lhe aguardando. Já pediu. Sim. Olá, boa noite. Olá, Márcio, boa noite. Queria primeiro pedir desculpa a todos que ficaram alguns minutos aí, eu atrapalhada com esse acesso. Bendita Alane, que sempre resolve tudo para nós, e hoje eu estou aqui. Perdi o celular hoje à tarde, no pleno centro da cidade. Fiquei aflita, mas faz parte. Vamos então começar, né? Primeiro eu queria agradecer o seu convite, né? Dizer que para nós, do Coletivo Girassóis, é uma alegria ter você aqui conosco. Nós estamos, durante os ciclos reflexivos, estudando, né, essa obra, chamada Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos em Transformação, e você escreve um dos capítulos dessa obra. Nós começamos uma série de reflexões de diversos temas, desde o começo do ano, e esse mês de abril a gente vem refletindo sobre o fascismo e o modo de enfrentamento do fascismo. E nós escolhemos o teu texto para dialogar, e é uma alegria ter você. Para quem não conhece o Márcio, quem está assistindo, gente, o Márcio, ele graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase em Sociologia da Religião e Ciência Política. Ele é mestre em Políticas Públicas pela Faculdade de Serviço Social da UERJ, é doutorando, pelo menos era, né, na época que escreveu o texto, Psicossociologia, e ele fez o curso básico de Teologia da PUC. Ele, desde muito cedo, frequenta centros espíritas, como o Centro Espírita Amaral Ornelas e o Fabiano de Cristo. Ele é palestrante, foi da diretoria do Grêmio Espírita Nazareno, que fica lá em Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, e ele atuou na União Espírita Cristo Rei. Todas essas instituições estão no subúrbio carioca. Bom, devidamente apresentado, vamos começar. Márcio, eu queria começar com uma pergunta, que é uma pergunta que nós, ao lermos o seu texto, nos colocou uma questão, que era, você faz uma pergunta, espiritismo ou neofascismo? Por que você transformou isso numa pergunta? Fala um pouco sobre isso e depois fala um pouco mais sobre o teu texto. Como foi que tu estruturou as ideias gerais aí do teu texto? Bom, boa noite para você, boa noite para todo o coletivo Girassóis do Ceará.
Boa noite para todas as pessoas. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Porque a gente não sabe qual é o horário que a pessoa também poderá ver essa transmissão. Para aqueles que estão aqui nessa transmissão, nessa conexão com a gente, e nesse bate-papo sobre o Espiritismo, né? O título do meu artigo, dentro desse livro, Espiritismo, Sociedade Política, Projetos de Transformação, né? Como você mostrou aí, é um livro da editora Comênios, organizado pela Dora Encontre e pelo Sérgio Maurício Pinto, eles que organizaram essa obra, e tem várias colegas aqui que participam, e eu tive a oportunidade de contribuir com essa obra através desse artigo que você fez menção logo no começo da nossa conversa. Eu coloco uma pergunta, né? Espiritismo ou neofascismo, porque entendo que foi a partir dessa pergunta que criamos uma fissura no movimento espírita religioso brasileiro de corte mais conservador, né? A minha compreensão é que, a partir de 2017, mas fundamentalmente no processo eleitoral de 2018, o movimento espírita brasileiro ele se viu diante de uma escolha do ponto de vista político, né? Nós tínhamos no país uma polarização forte, né? Um conflito político, ideológico e de projetos de sociedade, né? Um forte conflito de projetos de sociedade. De um lado, você tinha um projeto de corte democrático popular, representado pela candidatura de Fernando Haddad, e de outro, você tinha um projeto de corte autoritário, de inspiração fascista, por isso eu chamo neofascista, né? Não dá para dizer que Bolsonaro é igual a Hitler e Mussolini, né? Mas o projeto bolsonarista ele tem diversos pontos de convergência, né? Na linguagem, na liderança carismática, no apelo populista autoritário, enfim. Você tem no próprio racismo, né? No preconceito homofóbico, enfim. Você tem diversas características do bolsonarismo que aproxima o bolsonarismo do fascismo. Daí alguns conceituam como neofascismo ou como um populismo autoritário. Então, o movimento espírita brasileiro em 2018 ele estava diante basicamente dessas duas grandes escolhas. Haviam outras candidaturas, mas fundamentalmente a polarização estava nesses dois campos, né? E aí muitos ficaram espantados quando muitas lideranças públicas do espiritismo deram apoio ao projeto neofascista de Jair Bolsonaro. Isso gerou espanto, gerou perplexidade em alguns, né? Tanto dentro como fora também do espiritismo, né? Companheiros que são ligados à teologia da libertação católica e protestante, etc., que olharam para o espiritismo com certo espanto, né? Como pode? Eles falam o tempo todo em caridade, em amor ao próximo, e na hora de votar, votam num projeto fascista, né, que defende a ditadura militar, que defende a tortura, que defende bandido bom e bandido morto, né, o extermínio. Enfim, isso gerou uma perplexidade. Por outro lado, foi exatamente esse momento agônico de 2018, diante de um projeto neofascista e de um projeto de corte democrático popular, que também se deu uma espécie de levante, um movimento de basta. Eu costumo dizer, Márcio, que nós vivemos e ainda estamos a viver uma espécie de primavera espírita, né? Quer dizer, há um levante, há algo que era, assim, nos acordou. Né? Houve uma espécie de levante
E aí diversas outras lideranças espíritas de formação democrática, humanista, né, vieram a público, né, considerar abjeto e repugnante o apoio de lideranças espíritas a um projeto de corte neofascista e autoritário. Cresce um movimento de articulação dos espíritas progressistas no Brasil. Diversas outras lideranças locais do espiritismo rompem com seus centros espíritas, muitos desses centros espíritas comandados por bolsonaristas, né, que impunham aquela norma de que o silêncio é uma prece, né? Quer dizer, o silêncio é uma prece dentro do centro, mas fora do centro podemos apoiar Bolsonaro à vontade, né? E ninguém pode reclamar da gente. Então, houve ali uma revolta, uma rebelião que foi interessante. Sim, eu acho que esse caminho, né, de onde você começa a tua reflexão é fundamental, porque nós existimos em função disso, né? Coletivo Gerações, o Ágora, o Espírita, o Espírita à esquerda já ainda um pouco antes, a gente pode pensar assim. Mas a gente está diante desse cenário, que é um cenário aterrador, né? Que também gerou essa, digamos assim, deste levante, nos proporcionou nos aprofundarmos na doutrina espírita, nas ideias de Kardec e no modo como, nesse encontro com uma versão progressista do espiritismo, né? Você até diz um texto, assim, que, claro, que a gente passa pelas questões contextuais, né, do século XIX, em que o espiritismo foi pensado e escrito por Kardec, né, entendendo as contradições que vêm desse tempo, mas ele é fundamentalmente uma doutrina que nos leva à caridade, ao amor ao próximo, aos direitos, né, à emancipação da consciência. Então, como é que você vê, então, essa contradição? Como é que essa contradição foi possível? Você acha que esse pessoal não leu Kardec? Ou ele interpretou mal? Ou... De onde vem, então, onde está a raiz disso nos espíritas conservadores? Eu entendo que parte desse problema, que eu chamo do alinhamento conservador e reacionário de boa parte do espiritismo religioso brasileiro, tem raízes na história. Tem raízes na história do espiritismo no Brasil, né? Isso não tem muita relação com o espiritismo na França. Allan Kardec funda o espiritismo numa concepção progressista, livre pensadora, né? Allan Kardec tem como inspiração o lema dos revolucionários franceses: fraternidade, igualdade e liberdade. Então, você associar o espiritismo francês de Allan Kardec com reacionarismo e bolsonarismo não faz nenhum sentido. É absurdamente incoerente. Mas é possível compreendermos o alinhamento conservador e reacionário de uma parcela significativa do espiritismo religioso brasileiro se nós consultarmos a história do espiritismo no Brasil, que aí ela tem uma envergadura que é distinta do espiritismo na Europa, né? O espiritismo chega no Brasil, um dado que é muito interessante, que ele chega no Brasil não somente com os textos de Allan Kardec, mas também com os textos de Rustem, né? O que faz J.B. Rustem, Jean-Baptiste Rustem, organiza uma coleção chamada Os Quatro Evangelhos, a Revelação da Revelação, e nessa coleção ele faz ali uma espécie de sincretismo entre o espiritismo e diversos pontos de uma teologia católica do século XIX, né? É uma obra que merece nosso respeito, nosso estudo, mas que em diversos aspectos, ela se distancia do pensamento kardeciano. Pois bem, aqui no Brasil, os dois textos chegam em francês mais ou menos na mesma época. E, na sequência, você terá uma disputa
em território brasileiro, mais especificamente no Rio de Janeiro, entre dois grupos no século XIX. Os espíritas considerados laicos, né, espíritas que defendiam uma vinculação mais filosófica, que queria inclusive mudar o nome da Sociedade Espírita Deus Cristo Caridade para a Sociedade Acadêmica Deus Cristo e Caridade. Quer dizer, você tinha um setor do espiritismo minoritário que tinha uma tendência mais filosófica, mais aberta, de diálogo com a ciência e etc. E, de outro lado, um setor que era majoritário, que eram considerados espíritas místicos, né, ou espíritas evangélicos, que defendiam uma forte vinculação do espiritismo com o evangelho de Jesus, né, com a religiosidade que brotava do evangelho de Jesus e com várias feições bastante místicas. Esse setor, liderado por Bezerra de Menezes, ele vai se tornar hegemônico já no final do século XIX no Brasil, especificamente com a revista Reformador e a fundação da Federação Espírita Brasileira, ainda no final do século XIX. Então, esse setor se torna majoritário. Mas aí ainda não nasce de todo o problema, porque devemos lembrar que Bezerra de Menezes foi um político no Rio de Janeiro e defendeu posições progressistas, abolicionistas, de igualdade de gênero, né, de laicismo, de republicanismo. Então, até aí, do ponto de vista político, o movimento espírita no Brasil no século XIX, ele tinha um alinhamento progressista, em diálogo com a maçonaria, com o protestantismo, muito anticatólico, né? Porque aqui no Rio de Janeiro você tinha um cardeal Arcoverde, que era violentamente anti-espírita e fazia colunas semanais contra o espiritismo, da mesma forma que o arcebispado fazia um ataque contínuo ao espiritismo, que, vale dizer, Salvador foi o primeiro grupo, o grupo familiar de espiritismo, liderado por Olímpio Teles de Menezes, foi o primeiro centro espírita no Brasil, foi em Salvador, não foi aqui no Rio de Janeiro. Então, você tem um espiritismo no século XIX brasileiro de caráter progressista, aberto, livre pensador, em diálogo com a maçonaria, em diálogo com o protestantismo, com a ciência e com a filosofia da época, e crítico do status quo, do escravismo, das relações assimétricas e desiguais na sociedade brasileira. No século XX é que a boiada aparece. Aí o caldo vai começar a entornar, porque esse setor mais místico, mais religioso, capitaneado pela Federação Espírita Brasileira, gradualmente terá, no campo social e político, uma inclinação cada vez mais conservadora. E isso vai se consolidando, especialmente no Estado Novo, na ditadura varguista, que teve uma relação muito íntima de oficiais militares da Federação Espírita Brasileira com o Estado Novo varguista, aqui no Rio de Janeiro. Então isso é um dado importante para entender essas inclinações autoritárias que o espiritismo religioso no Brasil vai tomando feições. E no decorrer da chamada Terceira República, né, de 1945, com a queda de Vargas até 1964, boa parte desse espiritismo religioso vai ter um alinhamento muito mais conservador. É claro que do outro lado você tinha resistência, você tinha um Souza Prado aqui na década de 50 em Niterói defendendo o espiritismo e o socialismo, né? Você vai ter o Cosme Marinho na Argentina, Humberto Mariotti, enfim, você tinha um setor de resistência, não era, a hegemonia conservadora nunca foi absoluta, nunca foi total, mas ela foi ganhando. E um espiritismo multifacetado também, não é, Márcio? Um espiritismo multifacetado também, porque há a inspiração aqui do nosso querido Alexandre Júnior, que fez uma live, acho que essa semana, de chamar espiritismos. Sim, seria o mais correto. Né? Então, se a gente tem também no Brasil uma gama de espiritismos, né? Também falou sobre isso
enfim, na atualidade, essa descoberta, essa visão que a gente começa a olhar para a nossa própria história, né, e começa a perceber de um espiritismo multifacetado. E nessa multifacetado, nesse aspecto multifacetado, há também aqueles que resistiam, né? E é muito importante lembrar que sempre... Mas enfim, continua essa história do espiritismo brasileiro, ela vai se tornar mais grave, tal como eu entendo, e eu penso que isso carece de um aprofundamento da pesquisa na área de ciências sociais sobre o assunto, e na área também de sociologia, ter mais dramático a partir do golpe de 64. Quer dizer, o golpe de 64, né, você tem ali um realinhamento problema na conexão dele. 1964, que será implantado durar até 1985, né? Vai durar até 1985. E qual foi o papel liderado pela Federação Espírita Brasileira? Zero. Ou seja, na verdade não é zero, porque a omissão é também pactuação. Quer dizer, na medida em que a direção da FEB se omite diante da barbárie do golpe de 64 e depois os processos de perseguição, de tortura, de banimento de políticos e de membros da oposição no Brasil, há um silêncio sepulcral da direção do movimento espírita religioso no Brasil. Isso, inclusive, comprometeu parte daquela resistência espírita que a gente estava comentando agora há pouco. Porque, por exemplo, nos anos 60 e 70, mas principalmente 70, o movimento espírita universitário foi trucidado pela ditadura. E a Federação Espírita Brasileira não deu um pio, uma nota de protesto. Silêncio diante dos algozes. Quem ainda teve um papel muito mais interessante, de diálogo, de abertura, etc., foi a liderança de Herculano Pires, em São Paulo, né, que abriu um diálogo com o movimento espírita universitário, né, movimento espírita universitário esse que daria a eleição de um deputado da oposição à ditadura, que era o deputado Freitas Nobre, que iria casar depois com a médica Marlene Nobre e fundar o jornal Folha Espírita. O Freitas Nobre, ele foi eleito deputado federal pelo MDB na oposição à ditadura militar pelos espíritas de São Paulo, que já tinham um alinhamento mais à esquerda. Isso eu estou falando da década de 70. Sim. Né? No final dos anos 70, você terá um movimento de ruptura com o reacionarismo que vai pipocar no Rio Grande do Sul, na defesa de um projeto chamado Kardecizar. Isso começa lá na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no final dos anos 70, e vai desembocar no início dos anos 80 com uma proposta meia-boca do Conselho Federativo Nacional de fazer o estudo sistemático da doutrina espírita, né? Que foi uma tentativa de dar uma satisfação. Por quê? Porque a crítica na época era que o movimento espírita brasileiro tinha se afastado completamente de Kardec. As pessoas só liam romances espíritas e olhe lá. Não tinham mais nenhuma noção do que era o pensamento kardeciano, das fontes, né, que fundaram o espiritismo. Também houve um movimento interessante na USE, em São Paulo, na década de 80, o chamado Grupo de Santos, que tinha um psicólogo Jaci Regis, né, e outros, né, do chamado Grupo de Santos. Por pouco eles não ganharam a eleição na USE, em São Paulo. Alguns chegam a levantar a hipótese de fraude na eleição da USE de São Paulo, mas não tenho nenhum documento histórico que possa atestar isso. Então a gente deve ter cuidado com esse tipo de informação. Mas, de qualquer forma, acho importante saber que houve ali em São Paulo uma resistência importante nos anos 80 dentro da USE, ou seja, de uma federada ligada ao Conselho Federativo Nacional e, portanto,
em conexão com a Federação Espírita Brasileira. Esse grupo também foi alijado do processo. Foi alijado. É desse grupo que sai Sim, a CEPA, né? Mais tarde, as bases da CEPA, da Confederação Espírita Pan-Americana, que tinha um alinhamento mais progressista, livre pensador, de maior fidelidade ao legado kardeciano, a CEPA no Brasil ela vai começar a se estruturar fundamentalmente a partir do grupo de Santos e da galera do Rio Grande do Sul que estava à frente do projeto Kardecizar. Quer dizer, esses dois grandes polos, não que não tivessem os outros, teve também no Mato Grosso, enfim, diversos outros grupos, mas esses dois grandes polos eles vão ser fundamentais para começar a estruturar a CEPA no Brasil. E, nesse sentido, eles se tornam pioneiros no processo de redemocratização do Brasil na defesa de um espiritismo progressista. E aí eles vão ter um certo pioneirismo. Eu diria que eu estava pensando isso outro dia, porque eles são os nossos ancestrais, né? Então, assim, se nós, espíritas progressistas, a gente tem nós devemos muito a eles, né? No sentido de que, assim, é que eles nos antecederam. E durante muito tempo, e eu falo isso por mim mesma, eu não conhecia a existência da CEPA até 2019, 2020, quando começa a se estruturar os coletivos espíritas. Então, se a gente for pensar a história do espiritismo no Brasil, daqui a 20 anos, a 30 anos, não sei, 50 anos, nós olharíamos também para nós, e tudo isso que a gente está fazendo e está plantando agora. Movimentos fantásticos de coletivos, né? Sim, e nós estamos até um pouco se afastando do texto, mas há de se colocar uma questão aqui, que é sobre o nosso futuro, né? Quer dizer, como é que um conjunto doutrinário de cunho filosófico, mas também de cunho religioso, por que não dizer, porque há uma faceta religiosa muito forte na cultura brasileira, que possivelmente não seja apagada assim, então, de forma súbita, quer dizer, algo que está inerente também um pouco à cultura brasileira, como é que ela vai se manter? Né? Como é que, se a gente for pensar o futuro, porque essas alianças, que são as alianças entre as religiões ou os grupos religiosos e o poder político, e as ideologias políticas, elas sempre existiram. Então, assim, a gente está diante também de um momento da sociedade brasileira de intenso risco. Por isso, Márcio, eu queria que a gente fosse agora pensando como é que a gente consegue fazer o enfrentamento do neofascismo no Brasil. Porque a gente sabe que ele está disseminado, ele vem a reboque das fake news, ele vem a reboque da ideia de pós-verdade, né, questionando os acontecimentos, mas também de uma articulação de ultradireita. Hoje circulou na internet um vídeo de um senador chamado Eduardo Girão, senador pelo Ceará, que se elegeu com sua base espírita, fazendo um ato extremamente maldoso, uma performance, como disse o ministro dos Direitos Humanos, de forma estarrecedora e desagradável. E eu me senti envergonhada, porque ele era do meu estado, porque esse sujeito é do meu estado, e envergonhada duplamente, porque ele se elegeu com a base espírita aqui do Ceará. Então, essas pessoas estão se articulando ainda mais com os movimentos religiosos conservadores. E aí essa pergunta, como é que a gente enfrenta isso? Como é que se dá o enfrentamento dessa questão? Eu penso que isso remete ao meu artigo, que uma das primeiras questões é a gente sair dessa mistificação ideológica de que existe neutralidade. Acho que esse é um primeiro ponto para a gente abrir um pouco a cabeça. Se a pessoa continua naquele esquema Alice no País das Maravilhas, acreditando em neutralidade, ela não consegue avançar. Ela não consegue perceber, né, que toda a ação e toda a omissão ela tem vínculos ideológicos, ela tem interesses em torno daquilo.
Ninguém é neutro, né? Talvez sabão em pó possa ser neutro, mas enfim, ninguém é neutro. Nós somos humanos, nós estamos imersos em valores, em concepções de mundo, etc. Portanto, ninguém tem neutralidade. Esse é um ponto que eu acho que ajuda a abrir, porque o discurso reacionário do bolso espiritismo, que tem figuras como Eduardo Girão, que tem figuras, lamentavelmente, como Divaldo Pereira Franco, como Vanderlei Oliveira, como Robson Pinheiro, enfim, essa tragédia do bolso espiritismo, né, como os chamados chiquistas de Minas Gerais, né, o Carlos Bacelli e outros ali do movimento chiquista de Minas Gerais. O bolso espiritismo é uma tragédia, é uma aberração. Então, em primeiro lugar, precisamos romper com essa ideia de que existe uma neutralidade, porque eles fazem um discurso de que são neutros e que nós, progressistas, temos uma ideologia. Eles não. Eles são puros, eles são angélicos, eles são tradutores divinos da verdade, e ideológicos somos nós. Então nós precisamos ter clareza que eles são ideológicos, eles estão alinhados com práticas e políticas públicas de corte neofascista, reacionário, racista, misógino, homofóbico. É preciso dizer isso com muita clareza, para que as pessoas que ainda estão meio aturdidas acordem do seu sono, do seu berço esplêndido, para perceber o que está acontecendo no nosso país e dentro do próprio movimento espírita brasileiro. Para além dessa questão da neutralidade, é também muito importante a gente voltar a debater Allan Kardec. Nós ficamos muito tempo mergulhado em romance do André Luiz, romance do Emmanuel, e olha que romance do André Luiz e Emmanuel tem alguma qualidade, mas romance da Maria Lúcia Mariseca de Carvalho, Espírito Patrícia, Sheila, isso e aquilo, enfim, a gente se perdeu em Síbias Gasparetos da vida, e com isso a gente acabou perdendo a rota, perdendo o rumo, perdendo as bases fundamentais do próprio espiritismo, que está em Kardec. Quando eu falo que a gente precisa reler Kardec, eu não estou aqui defendendo uma espécie de novo fundamentalismo ortodoxo, de que a gente tem que pegar Kardec e seguir Kardec ao pé da letra, porque isso é burrice. Nós estamos no século XXI. Allan Kardec é um autor brilhante, um gênio do século XIX. Então nós precisamos ter sabedoria para contextualizar o pensamento kardeciano, voltar a dialogar com esse pensamento kardeciano, aproveitar o que há de melhor, o que há de mais avançado nesse pensamento kardeciano, aquilo que o próprio Allan Kardec nos aconselhou. O espiritismo deve caminhar para e passo com a ciência. Naquilo que a ciência e o debate filosófico mostrar que o espiritismo está ultrapassado, a gente larga a mão. Kardec nunca defendeu que a gente deve ficar preso e amarrado ao defunto. Se não tem mais fundamentação, se a ciência já mostrou que aquilo ali é um erro, se a filosofia já abriu os nossos olhos, nós precisamos superar. Mas não há como superar sem antes voltarmos a ler Allan Kardec e a debater Allan Kardec. Essa é a questão importantíssima para nós hoje, para todos nós hoje, que eu acho que esse é talvez o grande cerne. Porque, ao mesmo tempo em que a gente volta a essas bases, você que é das ciências sociais, eu também sou socióloga, e sei disso, que a gente volta, por exemplo, um bom sociólogo, um bom cientista social, antropólogo, cientista político, sociólogo, ele volta ao clássico, mas ele ultrapassa o clássico. Quer dizer, o clássico é de onde a gente parte, mas a gente não fica ali, a gente avança, né? Então, assim, nós estamos diante também de uma questão muito séria, que você falou e eu concordo. Não é ficar parado também no século XIX, é entender como é que isso termina no século XXI. Quer dizer, é voltar ao século XIX para ir ao século XXI e trazer essas questões e novas questões para a sociedade contemporânea. Porque corremos um risco muito grande de não ter futuro. Inclusive, não ter futuro com a juventude, que não vai suportar viver sobre a égide do pensamento do século XIX.
né? Então, assim, eu acho que essa é uma questão muito séria, é uma questão que não há muito consenso, inclusive entre os coletivos espíritas ditos progressistas, e que nos enreda em vários debates sobre como ler Kardec, que escreveu para o século XIX, e como entendê-lo, interpretá-lo e como avançar, né, nas questões. Porque parece que essa ciência que a gente há de ultrapassar parece que sempre foi as ciências da natureza, as ciências sociais não, né? Quer dizer, as ciências sociais cresceram, as ciências sociais fizeram sua virada de chave. Eu tenho escrito sobre isso, que eu digo que é a virada de chave neocolonial, pós-colonial, né? Ou decolonial. E as ciências da natureza também estão fazendo isso. Mas parece que a gente sempre associa o espiritismo às ciências da natureza e não às ciências da sociedade. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Sem dúvida. Né? E isso tudo que você disse faz muito sentido. O pensamento decolonial, ou pós-colonial, como no início era mais conhecido, ele pode oferecer uma importante contribuição para repensarmos o espiritismo para o século XXI. Né? Eu, às vezes, evito falar muito na questão decolonial, né? Porque, às vezes, nos próprios coletivos, né, tem resistência, nem todo mundo ainda conhece, nem todo mundo ainda está familiarizado com esse debate. Mas eu acredito que vai ser muito importante para nós no século XXI, inclusive para a gente entender os limites do próprio Allan Kardec. Quer dizer, Allan Kardec é um intelectual branco, um intelectual europeu, e não só branco e europeu, mas eurocentrado. Quer dizer, Allan Kardec pensa o mundo a partir das ideias e filosofias europeias. Ele é completamente eurocentrado. Nós que estamos aqui no sul do Equador, né, na nossa querida América Latina, a gente precisa, de uma maneira antropofágica, né, engolir, mastigar Kardec para podermos recrutar algo interessante para o século XXI. O espiritismo, né, do século XXI, tal como eu entendo, ele deve ser não um espiritismo fiel a uma espécie de ortodoxia das escrituras de Allan Kardec. Porque isso é transformar Allan Kardec numa espécie de bibliocentrismo. É o mesmo que faz a extrema-direita evangélica com a Bíblia. Né? Não é essa a proposta. Mas, tal como eu entendo, o espiritismo no século XXI deve, de fato, construir no Brasil a sua visão de mundo. O espiritismo, ele precisa ser nosso, ele precisa ser mais brasileiro. O espiritismo, ele precisa sair um pouco desse afrancesamento, né, típico da pequena burguesia francesa do século XIX e, de fato, dialogar com as bases brasileiras, com a nossa cultura, com o samba, né? Com tudo aquilo que temos no nosso país, intelectuais como Darcy Ribeiro, como Djamila Ribeiro, uma grande pensadora do feminismo negro. Por que nós espíritas não vamos dialogar com todo esse pessoal? Precisamos fazer isso, né? Porque senão a gente corre o risco também de, em nome de um espiritismo progressista à esquerda, a gente fazer uma espécie de novo Talibã. Só que agora, centrado na escritura de Allan Kardec, que nós vamos ali rezar, né, fidelidade à letra. Ora, a letra mata, mas o espírito vivifica. É isso que a gente aprende com Jesus. Então, precisamos, de fato, reler Allan Kardec à luz do século XXI, e não numa perspectiva fundamentalista ou escriturística. Eu penso que esse é um caminho muito rico, muito interessante para nós espíritas aqui no Brasil. Excelente, completamente alinhado com o que eu venho pensando, Márcio. Eu queria saudar aqui ao Sálvio, a Alane,
ao Júnior Guabiraba, ao Valnei, tantos outros que estão entrando aqui, amigos queridos do coração do Coletivo Gerações e outras pessoas que estão aqui nos assistindo e que vão continuar nos assistindo. Nós entendemos, sabe, Márcio, que e o nosso Coletivo Gerações entende isso, que a pluralidade é muito importante. Você falou uma palavra-chave muito importante, que é diálogo. E a Alane escreveu aqui no nosso chat que ela não consegue voltar para o centro espírita. E eu estou me lembrando do nosso primeiro fórum social do Coletivo Gerações. Nós fizemos uma divisão em grupos, fizemos uma manhã inteira de muitos debates e tudo. E eu fiquei com um grupo, eu e o meu companheiro aqui do Ceará, Paracuru, Cosme, ficamos com o texto, o grupo sobre direitos humanos, Espiritismo e Direitos Humanos. Bom, quando nós começamos, achávamos que iam falar sobre violências, formas de violações de direitos humanos e tal. As pessoas começaram a falar sobre diversas violências que elas estavam sofrendo dentro da casa espírita. Esse dia, Márcio, vai fazer 5 anos, eu chorei. Eu não conseguia imaginar as pessoas sendo, sofrendo violações, silenciamentos, diversas formas de homofobia, de racismo dentro da casa espírita. Então, assim, até que quando as coisas ficam no pensamento, quando o pensamento é conservador, mas quando isso se coloca dentro das relações, dentro da casa espírita, isso vai se tornando muito difícil. E aí, como a Alane falou aí, que ela não consegue voltar, e outros também não conseguiram voltar, dava esta neutralidade que Lani mencionou e que você também mencionou. Então, talvez para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, poderíamos dizer desse tipo de enfrentamento, porque o enfrentamento não se dá só pelo campo das ideias, ele se dá também nas relações. E a gente constrói as relações espíritas dentro dos grupos ao qual fazemos parte. O centro espírita é o lugar onde essa relação vai ocorrer, dentro de uma dimensão afetiva, comunitária ali. Então, como é que nós podemos, então, superar isso? Como é que a gente pode, a partir daí, a partir do cerne, desse locus, que é o centro espírita? Olha, o que você acha? Eu estou cheio de gente aqui para o espiritismo e diz que não vai conseguir voltar. Aí ele fica nos coletivos, estudando, participando de coisas, de lives e tal, mas não voltaram à sua prática. Esse momento que a gente está vivendo, penso eu que é um momento de transição. E todo momento de transição, você da área de ciências sociais sabe disso melhor do que eu, são momentos de reconstrução das instituições. São momentos de reconstrução. Então, certamente, você já está começando a ver pipocar aqui e ali centros espíritas no campo físico, não estou falando de encontros virtuais, né? Centros espíritas dirigidos por gente progressista e comprometida com a democracia e com os direitos humanos. Você já começa a ver isso se espalhando pelo Brasil. Eu acho que é razoável pensarmos que talvez num prazo aí de 5 anos possa nascer uma nova Federação Nacional Espírita, por fora da FEB. Porque penso eu que o diálogo com a estrutura oficial que tem o movimento espírita brasileiro hoje, através da FEB, esse diálogo me parece muito esgarçado e muito difícil, né? A não ser que a FEB faça de fato um grande giro democrático. Não apenas uma nota condenando a violência do 8 de janeiro, do golpismo, mas que, de fato, a FEB faça um meia-culpa histórico das suas omissões e, com isso, a FEB se comprometa num giro de 180 graus, né, com uma concepção espírita, democrática, fraterna, engajada na vida e tal. Eu acho pouco provável, mas não é impossível. As instituições mudam. Então, ou há uma mudança
na institucionalidade da FEB, ou provavelmente nós veremos assistir, num prazo aí de uns 5 anos, uma nova federada nacional, que vai agregar todo esse novo campo progressista, libertário, né, que veio pipocando cada vez mais, especialmente de 2017 para cá, 2018 para cá. O primeiro passo que eu entendo é admitirmos os problemas. Enquanto existir dentro do movimento espírita aquela ideia de que a casa espírita é um ponto de luz, isso é de uma falsificação grotesca. Porque a casa espírita é uma instituição humana, forjada por seres humanos. E esses seres humanos que forjam a casa espírita, a instituição espírita, eles cometem violações aos direitos humanos. Você tem inúmeros casos de racismo, de assédio sexual, de assédio moral dentro da hierarquia da casa espírita, de misoginia, de homofobia e por aí vai. Então, precisamos primeiro olhar para dentro do nosso movimento e o primeiro passo é admitir: nós temos graves problemas de violações de direitos humanos. As casas espíritas não são o ponto de luz, o local em que Cristo se reúne com seus seguidores na Terra. Esse tipo de concepção, né, deificante da casa espírita é uma artimanha ideológica dos conservadores para continuar o seu processo de manipulação dentro da hierarquia. Então, a gente precisa olhar com muita honestidade para dentro do nosso movimento espírita, para dentro das nossas casas espíritas e fazer isso que você fez muito bem com o coletivo Girassóis, fazer uma escuta atenta do outro. É preciso escutar as pessoas. Muitas pessoas chegam para a gente, às vezes, chorando, com raiva, dizendo: eu não aguento mais frequentar a minha casa espírita. É o fulano que vive dando em cima de mim o tempo todo e me mandando mensagem no WhatsApp. É o cicrano que é diretor-presidente, fica mandando vídeo bolsonarista para todo mundo. Eu não suporto mais isso. Nós precisamos escutar essas vozes. Precisamos olhar para dentro do movimento e, de fato, precisamos nos envolver, nos engajar efetivamente na construção de uma nova institucionalidade espírita, democrática, libertadora, que combate efetivamente o racismo, a misoginia, a homofobia, o assédio, que denuncia as violações de direitos humanos. Ao invés de ficar aquela plaquinha no centro espírita, silêncio é uma prece, bota ali 180 do Disque Denúncia. Toda a casa espírita tem que estar lá, o cartaz, denuncie. Não bota o silêncio é uma prece, não, porque muita gente acha que é na omissão que vai resolver a sua entrada no terreninho da colônia de Nosso Lar. Isso é um equívoco. É um equívoco. O próprio Allan Kardec coloca os omissos, os espíritos omissos, na condição de terceira ordem, ou seja, espíritos inferiores, imperfeitos. Você pega o livro dos Espíritos, Allan Kardec não diz que os omissos e os neutros são espíritos luminosos. Pelo contrário, ele fala: esses espíritos omissos, os neutros, os tímidos, é que são corresponsáveis por toda a tragédia social e humanitária que vivemos no capitalismo. Por isso, Kardec dirá: são espíritos de terceira ordem, são espíritos imperfeitos. Por quê? Porque os espíritos benévolos, eles se comprometem com o bem, com os direitos humanos, com a liberdade, com o processo democrático. Esses são os bons espíritos. O omisso não. Então, precisamos de fato acordar para essas questões e fazer isso que vocês já estão fazendo aí no Ceará. Escutar, debater, rearticular-se do ponto de vista institucional. Exatamente. E é um chamamento, né? Eu vinha pensando nisso outro dia, assim, que muitas pessoas que abandonaram os centros espíritas nesse tempo, eles encontraram guarida no nosso coletivo.
né? E essa guarida e esse acolhimento foi um acolhimento para que esta pessoa conseguisse continuar afirmando a sua, é um termo que a gente quase não usa no Espiritismo, mas eu vou usar aqui, a sua fé, a sua adesão também, a sua adesão ao Espiritismo, para que ela não rompesse em definitivo. E diga-se de passagem, né? nesse sentido, a internet foi fundamental. Foi fundamental, porque foi através da internet que uma ampla rede alternativa de movimentos espíritas, coletivos espíritas, inclusive centros de estudos virtuais de espiritismo, se proliferou e serviu de abrigo, de aconchego, de útero para muita gente que estava dizendo, francamente, eu não aguento mais o espiritismo, estou fora. Se não fosse essa ampla rede de conexão que a gente criou, muita gente já teria abandonado o espiritismo. Isso. Tem uma mensagem aqui bem grande da Mary, que diz assim, que ela tem uma amiga, que ela era espírita e deixou a doutrina, e ela foi acolhida com muita amorosidade, etc., na religião evangélica. É claro que por onde a pessoa caminha, por onde ela ancora, né, o seu coração para o exercício da sua espiritualidade, isso é da liberdade, né, de cada um, porque é um sentimento, mais do que por uma adesão racional. Claro. Né? Eu acho sempre que a espiritualidade, a dimensão da espiritualidade no indivíduo, ela está muito ligada ao sentir mais do que ao pensar propriamente dito. Mas o que a gente deve ter cuidado é o seguinte, se a pessoa se afasta do espiritismo porque encontra um melhor acolhimento, uma melhor compreensão de si mesmo e do outro, numa outra espiritualidade, num outro saber religioso, não há nenhum problema nisso. No livro Viagem Espírita, Allan Kardec aperta a mão entusiasmado de um operário que diz para ele: Senhor Allan Kardec, depois que eu conheci o espiritismo, eu voltei a ser um verdadeiro católico. Eu passei até a frequentar as missas todos os domingos. Kardec fica feliz. Kardec não diz para esse homem, não, larga a igreja católica, você tem que ser somente espírita. Não é esse o discurso de Kardec. Veja lá no livro Viagem Espírita. Allan Kardec parabeniza. Que bom que o espiritismo pôde te ajudar a se reconectar com o seu catolicismo de base. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando as pessoas se afastam do espiritismo por violações de direitos humanos, por assédio, né? Por violência política. Aí não, aí é triste. Aí nós precisamos levantar as nossas vozes. Porque essa pessoa comumente ela fica à deriva também. A deriva de muita coisa, e isso traz muito adoecimento. Isso nós vimos aí no nosso coletivo, quando em 2018 as pessoas começaram a sair dos centros espíritas, porque elas não suportavam, porque o centro espírita passou a ser um ambiente tóxico, né? E aí elas ficaram foram se encontrando, e aí nós, coletivos da SOB, mas em outros lugares do país, certamente, outros coletivos, foram dando aí esse suporte, que é um suporte também de acolhimento, de estudo e de reinvenção, né? Eu acho que a gente pode pensar nessa reinvenção. E essa possibilidade de reinvenção da realidade dá a possibilidade da pessoa não se apartar de vez. Nosso tempo está esgotando e eu queria lançar mais uma última questão que se conecta a essa, que você tão bem falou, eu desconhecia essa passagem aí de Kardec, pedindo que a pessoa se reconecte, quer dizer, o operário que agradece a Kardec por ele ter se reconectado. Porque há uma questão, eu sei que o que eu vou dizer agora pode parecer muito longo, e se não der também para a gente esgotar aqui, vai ficar para um próximo encontro. A Alane aqui, eu vi que ela já escreveu lhe convidando para o 5º Fórum Social Espírita. O nosso fórum ele é anual e todos os anos a gente traz questões novas e vem tentando construir teoria também, e metodologias, enfim, práticas, possibilidades de diálogo
espírita aqui no estado do Ceará. Essa capacidade dialógica que o espiritismo tem, sabe, Márcio? Que talvez seja a nossa possibilidade de enfrentamento diante de tudo que a gente está vivendo. E a capacidade dialógica é um pouco isso que você falou antes, assim, encontrar a nossa brasilidade, encontrar a nossa própria identidade, nos conectarmos com os nossos ancestrais, talvez, o que vem das matrizes afro-brasileiras, das matrizes dos povos originários, de tudo isso que está tocando hoje no Brasil. E para isso, a gente precisa inventar, né? Inventar um jeito de ser capaz de resistir a esse momento que a gente está vendo tão difícil, porque as práticas fascistas e a violência fascista está se infiltrando em diversos setores da sociedade. E aí, a gente pode, que é a pergunta que não quer calar o espiritismo, tem muito a colaborar. E como fazer isso, né? Eu queria que você fizesse disso suas palavras finais para a gente encerrar o nosso papo reflexivo. Desde já eu agradeço o convite do Coletivo Gerações, né? Parabenizo o trabalho de vocês e me coloco à disposição sempre que possível para estar aqui dialogando. Para mim é um prazer, uma alegria a gente poder estar trocando ideias sobre o espiritismo, né? Em relação à conjuntura que a gente vive no Brasil, onde muitas práticas de corte fascista, violentas, né, vêm, de certa forma, ganhando terreno em diversos setores da sociedade brasileira, o espiritismo tem muito a oferecer. Não só porque o espiritismo traz uma concepção de mundo que é muito consoladora, que aponta para a esperança, que aponta para a transformação, não só a transformação individual, egoística, mas uma transformação que tem implicações comunitárias, sociais, né? O espiritismo aponta para uma visão de bem-estar social. Então, isso é uma grande contribuição que o espiritismo pode dar, além do seu caráter mais universalizante, né? O espiritismo ele tem uma concepção a respeito do mundo espiritual e da vida, que é uma concepção muito inclusiva e não excludente, né? O espiritismo ele não diz que a verdade está nele. O espiritismo não se arroga o portador da verdade maior do planeta Terra. O espiritismo ele se entende como parte da construção de uma verdade que é coletiva, que é de todos nós. O espiritismo dialoga com os outros saberes. E dá transformação de todo o planeta, né? E dá transformação e o espiritismo ele tem essa coisa do diálogo, que é muito bacana, que vem lá de Allan Kardec, sabe? De dialogar com Pestalozzi, que era um protestante liberal, né? De dialogar com tantos espíritos que vieram do catolicismo romano, de dialogar com judeus. Allan Kardec fala no que é o espiritismo, né? Do diálogo dele com os hindus, com os muçulmanos que frequentavam a Sociedade Espírita de Paris. Olha só. Então, assim, a proposta espírita é uma proposta nesse sentido transreligiosa. Ela vai além dos muros identitários das religiões. A proposta espírita ela fala muito mais de espiritualidade do que propriamente de uma identidade fechada, exclusiva, autoritária e arrogante. Então, essa é uma grande contribuição que o espiritismo, se bem entendido, que o espiritismo pode dar à sociedade brasileira para alargar o debate e a compreensão de mundo, né? Márcio, muito obrigada, foi ótima a sua participação, e de coração eu agradeço, sinta-se convidado a continuar o diálogo conosco, em breve a gente já vai estar formulando aí as bases aí para o nosso
fórum, nosso 5º fórum. Agradeço também a todos que estiveram aqui, participaram dessa live. Essa live também vai ser baixada depois e vai para as nossas outras redes sociais, no YouTube. É muito importante a gente divulgar as boas palavras e que a gente possa continuar semeando aí. Então, que você tenha um bom resto de noite, muita paz, muitas felicidades e que a gente consiga aí continuar se Muito conectando. obrigado Tchau, tchau pelo para todos. convite. Beijão para você, para o Coletivo Girassóis, para todo mundo aqui. Paz, namastê, saravá, tudo de bom. Tchau, tchau. Axé. Tchau, tchau.